Vamos lá? Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Café Tributário, nosso encontro virtual com clientes, amigos e colegas para debater atualidades tributárias. Eu sou Paulo Andrade, sócio da área tributária aqui do Madrona. Hoje estou na companhia do meu sócio querido Pedro Magalhães, também do Tributário. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia para você e para toda a nossa audiência. Legal. Bom, gente, desde o começo do ano a gente tem sido bem consistente na nossa temática aqui do Café Tributário, né? Sempre voltada para a reforma tributária do consumo, né? A reforma tributária certamente não é a única, mas é com certeza a principal pauta tributária do momento. E a gente, enfim, para essa edição aqui do Café, a gente resolveu perseverar com essa temática e dentre, né, o extenso cardápio de assuntos importantes, interessantes e controvertidos da reforma, hoje a gente, enfim, selecionou o tema dos impactos da reforma no segmento de concessões públicas, né? Portanto, um tema, né, um pouco mais nichado, de interesse, né, principal das concessionárias. E a ideia aqui é, né, fazer uma abordagem um pouco além, né, um pouco mais profunda do que a superficialidade, né, de constatar que cabe, né, pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de acordo com a lei complementar, né? O tema enseja debates muito além desse debate mais simples, né? Enfim, como todos sabem, segmentos, né, de concessões públicas em geral são altamente intensivos em investimentos em CAPEX e a lei complementar 214 é bastante, né, disruptiva em relação a esse aspecto, né, ao regime tributário de investimentos em CAPEX e então isso traz bastante mais densidade para análise dos impactos da reforma nas concessões. Então é mais ou menos esse, né, o rumo aqui dos debates que o Pedro vai conduzir, eu vou aqui moderar. Bom, quem já participou dos encontros passados já sabe como funciona, né? As interações são via Q&A, então fiquem muito à vontade para caminhar perguntas, enfim, comentários, sugestões. A gente gosta muito dessas interações, são muito valiosas, né? Enriquecem aqui o debate. Eu vou cuidar de ir selecionando essas intervenções via Q&A aqui, e aí vou batendo bola com o Pedro ou ao longo da própria apresentação, ou mais no final, ou se não for possível abordar todos os pontos trazidos, a gente, né, como sempre faz, né, depois encaminha respostas individualizadas para quem não foi, né, quem encaminhou fez alguma ponderação que não pôde ser contemplada aí na apresentação. Uh, Todos que se inscreveram aqui para esse evento vão nos próximos dias receber tanto o PowerPoint, que vai, né, guiar a apresentação, quanto o link, né, para a sessão, para poder rever ou encaminhar para quem, colega que eventualmente não pôde assistir ao vivo. Então é mais ou menos esse o roteiro aqui dos nossos trabalhos aí nessa próxima uma hora e pouquinho. Espero que todos apreciem. Então vamos nessa, sem mais apresentações. Pedrão, o palco é seu. Obrigado, Paulo. Quando você fala que é pela próxima hora, eu já fico aqui um pouco tenso, porque é tanta coisa para falar, é bastante assunto mesmo, mas eu consegui organizar aqui de uma forma que acho que a gente vai cumprir esse ajuste ideal de informação e tempo. Eu vou, então, sem demora, já compartilhar o PowerPoint que vai guiar a apresentação. Tá aí, já em modo apresentação, correto? Beleza. Então, como o Paulo adiantou, vamos falar sobre a tributação das concessões na reforma tributária. Por que que a gente vai falar disso? Então, trazer uma contextualização. Eu sei que a gente tem uma plateia altamente especializada e selecionada aqui, ainda assim,
eu me permito fazer algumas introduções que ajudam a gente a ficar todo mundo na mesma página, ter certeza que a gente está falando do mesmo assunto, no mesmo contexto, e também preparar o terreno, porque aí a gente vai fazendo a comparação do atual cenário com o novo cenário, né? Mas então, o nosso contexto é a reforma tributária do consumo, aquela que foi aprovada pela emenda à Constituição 132 e é regulamentada até o momento pela Lei Complementar 214 de 2025, para a gente também ir organizando e limitando o objeto da nossa fala. Não é objeto da nossa discussão imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, porque não são tributos afetados pela reforma tributária do consumo, apesar de terem muitas particularidades quando o assunto é tributação de concessões. Especificamente sobre a reforma tributária do consumo, o que a gente tem, as grandes mudanças que a gente tem, de uma forma ainda macro, são a extinção de PIS/COFINS, que vai acontecer a partir de 2027, o que é importante para nós, porque PIS/COFINS carrega em si uma cumulatividade imperfeita, ou uma não cumulatividade imperfeita, porque tem o regime cumulativo, mas o próprio regime não cumulativo é cheio de restrições, é um dos maiores motivos de controvérsia entre fisco e contribuintes. A gente tem o ISS hoje, que é um tributo essencialmente totalmente cumulativo, e a gente tem também o ICMS, que para as concessionárias tem um efeito cumulativo, porque elas, como não contribuintes, quando adquirem mercadorias, elas são, via de regra, o último elo dessa cadeia de consumo, então elas que acabam absorvendo o impacto de toda a tributação do ICMS ao longo da cadeia, ainda que ao longo da cadeia ela tenha sido não cumulativa. E, no lugar desses tributos, a gente tem, por que interessa para as concessionárias também, a criação do IBS e da CBS. São o nosso imposto sobre valor agregado, a nossa contribuição sobre valor agregado, que promete a não cumulatividade plena como uma forma de equacionar aspectos do nosso regime atual. E para o caso de contratos de concessão, onde que a gente vai entrando aqui na reforma tributária, olhando para contratos de concessão. O principal assunto que vem à tona, e o Paulo comentou rapidamente sobre ele, é o fato de que existe um reequilíbrio econômico-financeiro que já é garantido, já é um dado. A lei já disse, não interessa, inclusive, a matriz de risco do contrato, especificamente por conta da reforma tributária, sempre que houver uma alteração na modelagem econômica do projeto, na TIR do projeto, enfim, nos indicadores econômicos que guiaram a aprovação do projeto e o ganho daquele bid por aquela concessionária, isso vai ser objeto de revisão, seja para cima, seja para baixo, seja para melhor ou pior, dependendo dos impactos efetivos que vierem a ocorrer naquele contrato. E lá, quando saiu essa norma, e eu comentei com algumas pessoas, eu vi algumas reações no sentido de que, tudo bem, os impactos são dados, reequilíbrio econômico-financeiro é uma coisa que acontece todo ano, até aqui nada demais. E eu fiquei pensando, será que eu estou perdendo alguma coisa nessa história? Porque eu comecei a ver muito assunto para ser discutido aqui, e acho que é uma questão de tempo e de amadurecimento mesmo. Inclusive, não só no assunto de concessões. Reforma tributária como um todo, a primeira impressão que veio era que ela ia simplificar totalmente, ia ficar tudo muito simples, muito fácil, não ia ter discussão, não ia ter controvérsia, uma não cumulatividade plena seria capaz de resolver a grande maioria das atuais controvérsias vividas entre fisco e contribuintes. Então, isso, numa análise um pouco distante e superficial, até parece verdadeiro. Então, quando a gente pensa naquela cadeia de produção clássica, em que a indústria produz e vende, então, para o mercado atacadista, que, por sua vez, vai vender para o mercado varejista, e em cada um desses elos da cadeia, você tem o débito pelo vendedor e o crédito pelo comprador, e o consumidor final vai pagar embutido no valor do produto, aquele valor final cheio com a não cumulatividade plenamente respeitada
e ainda mais com split payment, enfim, ia ficar tudo muito simples, não ia nem ter mais trabalho para advogado, não ia ter mais dúvida, né? Quando a gente aprofunda em setores, a gente vai conhecendo as particularidades daquele setor, entendendo que não é bem assim. E no caso das concessões, definitivamente não é bem assim. A gente problematizando as questões, a gente encontra vários exemplos. Eu vou dar um exemplo agora, mais a título de um teaser aqui para o que vai vir adiante, mas pensem, por exemplo, na indenização por entrega de bens reversíveis ao poder público ao final da concessão. Então, imagine que a concessionária adquiriu bens que ela precisava, porque fazia parte do contrato construir, adquirir bens, mas esses bens, ao final da concessão, não serão da concessionária, eles serão revertidos ao poder concedente. Então, é por isso que esses bens são chamados, inclusive, de bens reversíveis. Quando esses bens reversíveis não são totalmente amortizados ao longo da concessão, eles têm que então ser entregues para o poder concedente. No regime atual, a gente não cogita disso ser tributado. Isso, a gente pode discutir se isso é tributado por PIS e COFINS, mas o fato gerador de PIS e COFINS é a receita, é o faturamento. A gente não vai mais problematizar tributos indiretos à luz de receita e faturamento, a gente vai problematizar eles à luz de fornecimento. Então, não se cogitava um fornecimento para fins de ICMS, até porque a concessionária não é contribuinte de ICMS. Mas a concessionária será contribuinte de IBS e ICBS indistintamente. Então, vem a questão: quando desta entrega do bem reversível ao final da concessão para o poder concedente, isso pode ser considerado um fornecimento, já que vai ter essa saída e ela tem valor econômico, vai ser um fornecimento de bem para o poder concedente? É uma primeira questão que eu coloco mais a título de novo introdutório, porque eu não vou voltar nela especificamente, porque não vai casar com a nossa linha de raciocínio aqui. Mas são coisas desse tipo que eu vou trazer ao longo da exposição. Mas antes disso, uma também curiosidade sobre a questão dos reequilíbrios econômicos, porque ele é previsto e é garantido pela Lei Complementar 214 para contratos assinados antes da publicação da Lei Complementar 214. Ela já foi publicada. Existem procedimentos licitatórios em curso neste exato momento, em que eles estão, digamos, nesse limbo, nesse meio do caminho, em que ainda não há parâmetros claros de carga tributária, a gente não tem, para dizer o mínimo, nem mesmo a alíquota do IBS e da CBS, mas as propostas estão sendo feitas. Então, na prática, o que a gente vê, o mercado já entendeu isso, elas estão sendo feitas com base na tributação atual. Há falta de parâmetros mínimos para fazer com base na tributação antiga. E é claro que elas vão ter que ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro quando chegar a carga tributária relativa a elas. Então, apesar de não estar expresso na lei complementar que haverá reequilíbrio para esses contratos, porque eles serão assinados depois da publicação, é lógico que eles precisarão sim sofrer um reequilíbrio, senão o sistema todo entraria em colapso. Então, isso de verdade é só um comentário, isso nem me preocupa, não acho que é um ponto para a gente levantar aqui como um ponto de preocupação, é mais uma incoerência que já está naturalmente sendo assimilada. Ou seja, Pedrão, ao prever necessariamente o reequilíbrio para contratos assinados antes de janeiro de 25, ela não está vedando o reequilíbrio para contratos posteriores. Essa é a interpretação que você está sugerindo, que me parece indisputável, perfeita, né? Exatamente. A gente pode encontrar caminhos interpretativos na norma para justificar, mas o fato é que isso precisa ser justificado porque precisa acontecer, não tem outra solução justa que não essa. Então, acho mesmo indisputável. E ainda afunilando mais onde vai estar o nosso foco da conversa aqui, ele vai estar principalmente em CAPEX. Por quê? Porque o CAPEX é aquilo que une as concessões. Qual que é o ponto em comum entre os contratos de concessão? É o CAPEX, porque depois, quando a atividade entra em operação, aí a gente está nichado por setor. Aí vai ter a tributação sobre rodovia, pedágio, enfim, presídio, escola, hospital, qualquer que seja o objeto da concessão, vai ter
a tributação específica. Então, o nosso foco aqui vai ser em explorar a questão, principalmente do CAPEX, porque é ele que traz regras que unem as concessões em torno de um mesmo pacote, de um arcabouço normativo a ser discutido. Então, e aí eu vou pedir um pouco licença aqui para para os nossos especialistas em concessão, aqueles que respiram concessões todos os dias, que estão acompanhando a gente, mas, de novo, para construir o raciocínio, eu vou passar por alguns aspectos gerais aqui. Então, o que é o contrato de concessão de serviços públicos sobre o qual nós estamos falando? É aquele contrato por meio do qual o poder concedente contrata uma empresa privada, que é o seu concessionário, para prestar um serviço público. E para cumprir esse objeto, normalmente esse serviço público será precedido de obras públicas, de investimentos em infraestrutura, e esse é o nosso CAPEX. E esses contratos têm essa curiosidade, essa particularidade. O concessionário, ele tem, por assim dizer, dois clientes. Ele tem o poder concedente, que é quem o contrata, às vezes o remunera, às vezes não, e ele tem o usuário, que no fim das contas é o destinatário final de qualquer serviço público. Então ele também é o cliente. Então existe essa dualidade e ela faz diferença, inclusive nos comentários que a gente vai fazer sobre a questão das concessões. E para falar de tributação, a gente tem que começar também padronizando conceitos sobre contabilização. Então, a norma tributária, como ela define o CAPEX? Como infraestrutura, ou seja, construção, recuperação, reforma, ampliação, melhoramento de infraestrutura ou a aquisição de bens, que, como eu comentei, são bens reversíveis, porque toda essa estrutura, no final do contrato, ela deixa de pertencer, ela nunca pertenceu, na verdade, ao parceiro privado, né, ou à concessionária. Ela sai da posse da concessionária e vai para a posse do seu proprietário final, que será o poder público. Mas fato é que no desenvolvimento desse CAPEX é gerada receita, ou seja, quando a concessionária ela constrói a infraestrutura, ela gera imediatamente, contabilmente, uma receita de construção. Apesar de essa construção ser uma atividade meio, porque no fim das contas ela é feita para no final ser prestado um serviço, contabilmente é reconhecido nela mesma uma receita e uma receita com a natureza de receita de construção. Intuitivamente, e também conforme as regras contábeis antigas, você imagina, bom, se eu vou construir alguma coisa, isso vai entrar no meu ativo mobilizado, né? Porque vai ser, no final das contas, eu vou ter um prédio, eu vou ter uma estrutura, uma rodovia, isso tudo vai ser um ativo mobilizado. Mas não, com a nova contabilidade, que já não é tão nova assim, mas enfim, com a contabilidade atual, justamente porque aquele bem não é propriedade da concessionária, ele não é contabilizado como um ativo imobilizado. Ele é contabilizado ou como ativo financeiro ou como ativo intangível. Então, aquela receita de construção, que é, então, o lançamento a crédito em resultado, a contrapartida a débito dessa receita no ativo é quando a concessionária tem o direito de receber dinheiro, ou seja, ela vai construir e como contrapartida daquela construção, o poder público vai remunerá-la em dinheiro ou em outros tipos de ativo financeiro. Então, a concessionária registra no seu ativo esse ativo financeiro. Caso contrário, ou seja, quando a concessionária faz a construção, mas ela não vai ser diretamente remunerada pelo poder público em dinheiro, mas essa construção é o que vai permitir que a concessionária, em um segundo momento, preste o serviço público final, então esse ativo vai ser um ativo intangível, ou seja, ela vai construir e de volta ela vai receber o direito de explorar o serviço público e, obviamente, para a conta fechar, na tarifa que vai ser cobrada do usuário pela prestação de serviço público, tem que estar embutido economicamente algum valor que remunere não o próprio serviço, mas também o investimento feito em infraestrutura. Então, essa que é a lógica contábil das concessões. E, para a gente, então, amarrar a lógica contábil
com os três tipos clássicos de concessão, a gente traz aqui, então, quais são esses três tipos clássicos, que se diferenciam basicamente pelo modelo de remuneração, por quem é responsável por remunerar a concessionária pelo seu serviço. Então, a gente tem a chamada concessão comum, que a concessionária constrói o seu CAPEX, ela adquire os bens reversíveis, mas o poder concedente que a contratou inicialmente não paga nada por isso. O que ela faz é registrar um ativo intangível que representa o seu direito de, em um segundo momento, cobrar tarifa do usuário. A concessão comum é 100% remunerada por tarifa paga pelo usuário e gera, então, na concessionária um ativo intangível. O segundo tipo de concessão é a PPP patrocinada. Ela é por assim dizer, um misto. Ou seja, pode ser que se for feita uma construção e o usuário tiver que pagar por meio de tarifa pelo serviço e ainda tem uma parcela que remunera a construção, fica muito oneroso, a conta pode não fechar. A gente não será observada a modicidade tarifária, que é um princípio da Constituição. Então, para balancear isso, para viabilizar um projeto, é possível mesclar. Então, o parceiro público ou o poder concedente, ele paga uma contraprestação pública e essa contraprestação pública será então um ativo financeiro da concessionária, porque é um direito de receber então recursos financeiros. E além disso, a concessionária também vai cobrar a tarifa do usuário, que também e ela vai ser remunerada dessas duas formas. Esse é o chamado modelo bifurcado, porque tem tanto ativo financeiro quanto ativo intangível. E o terceiro tipo é a concessão administrativa, ou PPP administrativa. Ela é o outro extremo. Então, se na concessão comum a concessionária é remunerada exclusivamente por tarifa paga pelo usuário, na PPP administrativa, a concessionária é 100% remunerada por uma contraprestação pública. Então, aqui a gente não tem uma tarifa, né, um usuário que pague tarifa. Então, é um serviço que às vezes não é do interesse do usuário. A gente pode pensar, por exemplo, no presídio. É o Estado que usa, que precisa do presídio para fazer cumprir as suas funções, não é o presidiário que vai pagar uma tarifa por isso. Então, esse tipo de concessão vai gerar um ativo financeiro e não vai gerar ativo intangível, porque só vai ter direito de receber do poder público os pagamentos. Então, a gente já viu contabilização, já fez o link com os tipos de contrato de concessão. Agora sim, a gente está pronto para começar a falar sobre tributação. Ainda preparando o terreno, porque a gente está falando sobre tributação atual. Lembrando que o nosso objetivo aqui, o que a gente vai dedicar a maior parte da nossa atenção, ainda é para o pós, ainda é para o que vai acontecer na reforma tributária. Mas ainda para construir a lógica da tributação das concessões, a gente tem a divisão em duas fases. Fase de construção, que é aquela em que a concessionária vai, então, investir na infraestrutura, e a fase de operação, que é aquela em que a concessionária vai efetivamente prestar o serviço público para o qual ela foi contratada. E por que existe essa divisão? Porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é, toda a legislação tributária é construída, pelo menos a federal, de forma a buscar desonerar de tributos a fase de construção, ainda que seja um mero diferimento, algumas vezes, para que os tributos sejam pagos na fase de operação. Porque na fase de construção é só despesa, é só investimento. A concessionária não está ainda recebendo nada. É na fase de operação que ela vai ter retorno financeiro para poder fazer face a despesas, inclusive tributos. É uma forma inteligente, inclusive, de viabilizar as modelagens financeiras. Porque quando você olha para modelagem financeira de contrato de concessão, no primeiro momento que só tem investimento e no segundo momento que você vai ter retorno, quando esses retornos são trazidos a valor presente, na cabeça eles oneram demais. O valor presente daqueles retornos futuros onera demais o contrato de concessão. Então, o tributo não poderia ser mais um peso que, no fim das contas, se houvesse esse tributo no início do contrato, o que ia acontecer é que ia ficar mais cara a concessão, ia ser mais difícil. Então, é uma forma também de viabilizar e baratear os contratos de concessão. Então,
Como que é implementada essa desoneração na fase de construção? Aí a gente então depende do tipo de contabilização que for feito. Naquelas receitas que têm como contrapartida um ativo intangível, ou seja, concessão comum ou concessão é, patrocinada, em que há tarifa paga pelo usuário, o imposto de renda e CSLL tem uma regra específica de exclusão na fase de construção e de adição à medida da realização do ativo intangível. Ou seja, difere, joga para frente a tributação do imposto de renda para a fase de operação. E PIS/COFINS, aí tem uma desoneração completa, tem uma exclusão de base de cálculo. Não tem PIS/COFINS sobre as receitas de construção que tem por contrapartida ativo intangível. E o ISS? Aqui já tem uma primeira questão. Hoje, a gente já fala com menos ênfase sobre isso, porque o ISS já está caminhando para o seu final, mas vale a pena comentar porque discussão parecida pode acontecer no futuro em relação a IBS e CBS, que é a seguinte: contabilmente existe uma receita de construção, no caso de ativo intangível, isso é fato. Mas, pensa bem, as concessionárias, e aí a gente não tem como dizer que todas fazem de um jeito ou de outro, mas é normal se esperar que uma concessionária não vai emitir uma nota fiscal contra o poder público de prestação de serviço de construção se ela vai contabilizar um ativo intangível. Ela não precisa emitir aquela nota para lastrear nenhum recebimento do poder público. Então, é incomum haver pagamento de ISS nesse tipo de serviço de construção. Por outro lado, se você olhar friamente para o fato gerador do tributo, talvez você encontre ali elementos suficientes para dizer que ele acontece. Porque tem uma obrigação de fazer, tem o serviço de construção, 702 da Lei Complementar 116, e ele não é de graça. Existe toda uma lógica financeira por trás, e talvez para tangibilizar que existe toda essa lógica financeira por trás, basta dizer que o contribuinte ele registrará uma contrapartida, um ativo intangível. Então, o fisco municipal poderia até dizer, olha, contribuinte, você está sendo remunerado sim por essa construção, via ativo intangível. É uma linha de raciocínio. Por outro lado, pelos contribuintes também, fato é que essa construção, qualquer remuneração dela virá naturalmente embutida na tarifa. Então ela vai falar assim, não, mas se eu pagar ISS agora eu vou pagar duas vezes, vou pagar um ISS pela construção e depois eu vou pagar essa mesma base, vai ser sujeita ao tributos sobre o serviço público que eu for prestar no final das contas. Então, enfim, hoje existe essa questão do ISS, talvez ela não seja tão aparente, porque hoje o ISS é diluído, né? São mais de 5 mil municípios, cada um para cobrar ou deixar de cobrar o seu tributo. O serviço de construção é devido no local da obra, então concessões que passam por vários municípios vão ter obras espalhadas em vários municípios, a questão fica um pouco diluída. Mas o ponto é interessante, o ponto acho que ele não pode ser simplesmente abandonado. E no caso das receitas com contrapartida em ativo financeiro, a gente então tem regras que casam com a lógica do ativo financeiro. Também se eu vou desonerar no primeiro momento sob a justificativa de que a empresa não fez caixa para pagar, então qual que é a solução? O regime é de caixa. Imposto de renda CSLL é caixa, PIS/COFINS é caixa, só ISS que não tem regra específica, pelo menos nenhuma regra nacional específica, eventualmente algum município pode trazer, mas ele segue a regra de ser tributado por competência. E a gente tem também uma outra forma de remunerar, uma outra forma de transferir recursos do poder concedente para a concessionária, que é o aporte. Então, o aporte segue muito aquela lógica que eu comentei de buscar trazer viabilidade para a modelagem econômico-financeira do contrato de concessão. Porque, como eu comentei, se todo investimento parte do capital privado da concessionária no primeiro momento, fica muito caro reaver esse investimento depois, só no momento da prestação do serviço. Aí a lei 11.079 criou, então, essa figura do aporte, que é uma espécie de antecipação pelo poder público
dos recursos necessários para a construção. Desculpa, antecipação não é bem a palavra, porque existe um requisito de que o aporte só pode ser pago quando o serviço for disponibilizado. Então, não é que o caixa entra antes da construção, não, mas ele entra, digamos, concomitantemente à construção, ou de toda forma, o aporte tem a finalidade de custear, pelo menos parte, se não toda, a construção que é objeto da infraestrutura do CAPEX. E como tal, ele também precisa, não adiantaria criar essa figura do aporte, que visa consertar a modelagem econômico-financeira e estragar essa figura com uma tributação imediata. Então, também o aporte ele tem diferimentos. Então, na fase de construção, você tem uma exclusão de imposto de renda de CSLL, para ter uma adição desses tributos na fase de operação. E aí essa adição ela acontece de um jeito diferente, ela acontece linearmente no prazo restante do contrato. Então, se tem uma fase de construção de 5 anos e uma fase de operação de 25 anos, por exemplo, você tem adições ao lucro real durante 25 anos de operação do aporte que foi feito na fase de construção. PIS/COFINS tem uma lógica muito semelhante, então também tem uma exclusão na hora da fase de construção, com uma tributação por PIS e COFINS na fase de operação, também pelo prazo restante do contrato. Com um detalhe que o regime de PIS/COFINS segue o regime aplicável às receitas do serviço público em questão. Então, para dar um exemplo, uma concessionária de rodovias, se ela recebe um aporte para construir as rodovias, ela vai fazer uma exclusão da base de PIS e COFINS, mas tarifas de pedágio estão sujeitas ao regime cumulativo. Então, a concessionária tributaria posteriormente este aporte, quando ele for adicionado, mesmo que a concessionária esteja, a empresa esteja não cumulativo, ela vai ser tributada pelo tipo de receita aplicável àquele serviço público que ela presta. Então, IRCS, PIS e COFINS. E o ISS? Também o ISS tem a sua controvérsia hoje sobre contratos de concessão, sobre aportes pagos nesses contratos. Mas aqui a lógica da controvérsia é outra, é justamente discutir a natureza do aporte. O que é o aporte? Se você considerar o aporte como uma subvenção, um custeio para realizar a construção, então ele não é fato gerador do ISS. Ele é só uma transferência de recursos que viabiliza um projeto. Projeto esse que tem como atividade fim a prestação de serviço e apenas como atividade meio a construção. Mas outro modo, né, que pode ser enxergado o aporte é efetivamente como uma contraprestação pela construção. E aí esse argumento seria reforçado pelo fato de que, de novo, a contabilidade determina uma contabilização de receitas de construção e também pelo fato de que o aporte só pode ser pago depois do serviço disponibilizado. Então, essa questão temporal dificulta, apesar de não inviabilizar, dificulta esse argumento de que o aporte não seria uma contraprestação pelo serviço de construção. Mas fato é que também existe essa questão relativa ao ISS, que, como a gente vai ver adiante, ela pode se tornar mais relevante, porque esta questão hoje sobre ISS pode ser uma questão, no breve futuro, sobre IBS e CBS. E já que a gente falou dessa controvérsia sobre o ISS, envolvendo o aporte, a gente só faz um parênteses aqui e menciona também que esta mesma discussão da natureza do aporte pode ter um outro impacto bastante relevante, e aí ele não tem a ver com reforma tributária, mas que é essa possibilidade de tratar os aportes como subvenção para investimento. Ou seja, existe na legislação federal a previsão, na Lei 14.789, de créditos a título de imposto de renda para contribuintes que recebam subvenções para investimento e destinem essas subvenções para ampliar ou para estabelecer novos empreendimentos. E por que não tratar a concessão de serviço público como uma expansão de empreendimento e por que não tratar o aporte como uma subvenção para investimento? Então faz todo sentido
nesta mesma lógica de que o aporte não é uma contraprestação. Se ele for considerado uma contraprestação por serviço de construção, fica mais difícil sustentar. Mas se o aporte for considerado uma subvenção, entendo que ele pode perfeitamente se enquadrar como passivo de creditamento para fins da Lei 14.789. Então, acho que já dá para ir notando que a gente tem muito assunto hoje em dia já, né? Quem dirá, então, quando chegarem o IBS e a CBS. O PIS/COFINS, então, no caso de aquisições, os créditos de PIS/COFINS também são diferidos no tempo. A gente tem regras específicas para ativo intangível e regras para ativo financeiro que vão ser coerentes com as regras de tributação. Então, o crédito de PIS e COFINS pelo intangível é a medida da amortização, assim como o crédito do ativo financeiro só é apropriável na proporção do recebimento. E ativo imobilizado, se for o caso, vai respeitar as regras de apropriação específicas de imobilizado. Tem regra para ser imediato, depreciação, ou então também apropriações de créditos diferidas no tempo. O que é o importante aqui? O importante é que são regras de diferimento. E por que isso vai ser importante para nós daqui a pouco? Porque vai ter transição. Contribuintes ainda não apropriaram todos os créditos de PIS e COFINS. Daqui a pouco teremos que lidar com o tratamento desses créditos de PIS e COFINS quando PIS e COFINS não mais existirem. Mas a gente volta para isso daqui a pouco. Outorga também, hoje, tem uma discussão sobre se gera crédito de PIS e COFINS outorga. Por quê? Porque para a Receita Federal, outorga não gera crédito de PIS e COFINS. O que é outorga? Aquela outorga paga pelo contribuinte para poder prestar o serviço, como um preço para poder adquirir aquele direito de prestar o serviço. Para o Fisco Federal, a outorga não gera crédito porque o poder concedente não é contribuinte de PIS e nem de COFINS. Quando muito, é contribuinte de PASEP. Mas para os contribuintes não é assim que funciona. Você quer complementar, Paulo? Não, não, só ia comentar que, enfim, essa controvérsia já chegou, já bateu as portas do judiciário e tem, né, eu acho que o caso mais adiantado, né, com tramitação mais adiantada, é um caso da concessionária do aeroporto de Porto Alegre, que já está no STJ, inclusive, então, todo mundo acompanhando de perto aí o que o STJ vai dizer. Acho que a controvérsia é bem essa que você falou, quer dizer, o poder público não paga PIS/COFINS, mas paga PASEP, que é irmão gêmeo do PIS e primo da COFINS, então, né, acho que o ponto é enxergar como é que fica essa limitação, né, a regra da Lei 10.833 que veda o crédito na aquisição de bens e serviços desonerados, como é que fica, né? Eu não pago, o poder público não paga PIS/COFINS, mas paga o PASEP, como é que fica essa bola dividida aí? Exatamente. Essa é uma controvérsia de hoje. A gente vai ver o que vai acontecer com ela também no pós-reforma. E para fechar a parte de créditos, né, ICMS para concessionária, começam concessionárias de serviços, em regra não contribuintes do ICMS, não tem crédito de ICMS para concessionária de serviço público. Mas é claro, se tiver uma situação específica, concessionária que se caracteriza como contribuinte por uma outra razão, aí depende de cada negócio, pode ser que seja diferente. A gente está tratando aqui da situação mais comum apenas. Então, pelo que eu olhei do tempo aqui, não vai ter jeito. Eu vou passar um pouquinho das 10 horas, já vou adiantando o pessoal aí, talvez uns 10, 15 minutos, mas acredito que não vai ser mais do que isso, mas para ajudar vocês aí a se organizarem. Vamos entrar então agora no assunto que realmente interessa, que é como que fica isso tudo no pós-reforma tributária. A Lei Complementar 214 trouxe esse regime de compras governamentais, e ele é muito importante para as nossas considerações sobre tributação pós-reforma tributária. Como que a Lei Complementar 214 caracteriza compras governamentais? Ela trata isso como aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Então, em termos de sujeitos, notem que a administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Empresas estatais estão de fora. Empresas estatais não estão dentro das compras governamentais. Isso, ou seja, quem são as estatais? Empresa pública, sociedade de economia mista.
E por que que isso é muito importante? Porque em muitas concessões, o poder concedente é uma estatal. Então a gente pode ter situações diferentes aqui, conforme seja o poder concedente, empresa pública, sociedade de economia mista ou não. De toda forma, feita essa distinção de atores, de poderes concedentes, a definição é bem ampla. São aquisições de bens e serviços por esse poder concedente. Então, assim, até onde na concessão existe uma aquisição de bens e serviços pela administração? Porque nas compras governamentais, digamos, típicas, ou seja, naquelas aquisições que são objeto da Lei Geral de Licitações, então, diariamente o poder público precisa comprar é, medicamentos, ou ele precisa alugar imóveis, contratar obras, contratar serviços de TI, mas isso não é concessão pública, isso são serviços prestados à administração pública. São as típicas compras governamentais, e aqui essa classificação sou eu que estou fazendo, a lei não trouxe nada de típico, etc. Só estou organizando mesmo o raciocínio. Então, a compra governamental é tipicamente essa. E a concessão? Ela é uma compra governamental? Exceto por essa, então, vamos partir da premissa que é um poder concedente à administração pública direta, autarquia ou fundação pública. Então, eu não estou tratando. Então, eu eliminei essa dúvida. Né? Sobrou prestar serviços. Aí vem aquela questão. Mas lembra que o cliente da concessionária é duplo, né? Ela tem dois clientes. Ela tem o poder concedente e ela tem o usuário. Então, até onde que a concessionária presta serviços em benefício do poder concedente e até onde que ela presta serviços para o usuário, porque só enquanto a gente conseguir dizer que ela está prestando serviços para o poder concedente, estamos diante de uma compra governamental. Então, amarrando isso com aqueles tipos de contrato ou aqueles tipos de contabilização que são feitos. Quando eu estou falando de uma concessão que é paga pelo poder público, então ela gera um ativo financeiro, me parece mais fácil de que a conclusão de que estamos, sim, diante de uma situação de compra governamental, um serviço prestado à administração pública. Quando eu trato de uma tarifa paga pelo usuário, aí eu já estou no outro extremo. Eu não vou afirmar que não é compra governamental, não, porque ainda assim, todo o contexto do pagamento da tarifa pelo usuário se dá em uma contratação que inicialmente é do poder público. Foi ele que abriu o processo, que escolheu a empresa que vai prestar o serviço, ele acompanha aquele serviço. Então, eu consigo dizer que existe algum espaço para discussão aí se a tarifa paga pelo usuário vai entrar como compra governamental ou não. E tem a questão do ativo intangível. Então, a receita reconhecida pela construção, que ela simplesmente não é remunerada imediatamente pelo poder público, mas ela gera um ativo intangível que permite cobrar tarifas depois do usuário. Onde que nós estamos aqui? É compra governamental? Dá para dizer que aqui existe uma aquisição de bens e serviços pela administração, quando o que é gerado é ativo intangível? Essa conclusão ela é muito importante e determinante para guiar diversas conclusões que podem depender dela. Por quê? Porque existe um regime tributário específico para compras governamentais. Então, a concessionária vai precisar saber se ela está dentro ou fora desse regime específico. E esse regime específico de compras governamentais tem três características centrais. Primeiro, regime de caixa. Então, se eu estou diante de uma compra governamental, eu deixo de ser tributado por IBS e CBS por competência e sou tributado por caixa. A norma, inclusive, diz que o fato gerador se dá no momento do recebimento pelo serviço prestado. Segundo aspecto, alíquotas reduzidas. Ainda não se sabe de quanto. A Lei Complementar 214 ela traz parâmetros para alguma redução fixa de alíquotas. Mas o fato é que haverá redução de alíquota
para compras governamentais. A alíquota base cheia não vai se aplicar. Em alguma medida, vai se aplicar alguma alíquota inferior a isso. Haverá um período de transição para a IBS. Não, não, na verdade, esse período de transição é para outra coisa. E eu tenho o terceiro aspecto, que é a destinação da arrecadação ao ente público contratante. Talvez a parte mais interessante desse regime de compras governamentais, ou mais curiosa, porque regime de caixa e alíquotas reduzidas são excelentes notícias, não há dúvida. Mas eu acho que a gente tem que dar atenção para esse aspecto de destinação da arrecadação ao ente público contratante. Por quê? Porque a dúvida se é ou não compra governamental não é uma dúvida que vai assolar apenas a relação entre contribuinte e poder concedente. É uma dúvida que vai assolar a relação entre o ente daquele poder concedente, União, Estado ou município, e os outros entes. Por quê? IBS e CBS são distribuídas, a arrecadação de IBS e CBS tem suas regras de distribuição, em regra, entre União, Estados e municípios. Para compras governamentais, não. Aqueles entes que não são o contratante terão sua alíquota reduzida a zero e aquele ente contratante vai ter um aumento de alíquota para igualar a mesma carga tributária. Então, dessa forma, retirando a arrecadação dos outros e aumentando a arrecadação do próprio poder, ente vinculado àquele poder concedente, ele vai ficar com toda a arrecadação. Isso veio da Constituição e foi regulamentado pela Lei Complementar 214. E por que eu acho isso tão interessante? Porque não dá para ter essa dúvida em só um dos lados. Essa dúvida tem que ser resolvida nas duas pontas, tanto na relação do concedente com a concessionária, porque isso vai implicar se vai ter regime de caixa alíquota reduzida ou não, quanto na ponta entre o poder concedente e os outros entes federativos, porque isso vai determinar de quem é a arrecadação tributária daquele IBS e daquela CBS. E mais, nesta definição sobre o que é compra governamental ou não, parece haver uma convergência de interesses entre concessionária e poder concedente. Quer dizer, se existe uma dúvida até o que é compra governamental ou não, provavelmente tanto concessionária quanto poder concedente vão tentar puxar a sardinha para o mesmo lado. Vão tentar chegar a seguinte, abranger tanto quanto possível que o máximo de coisas possível caracteriza a compra governamental. Porque, se for assim, a concessionária vai ser tributada por um regime de caixa e por alíquotas reduzidas, que é um regime, né, parece bem favorecido, e o poder concedente vai poder atrair toda a arrecadação daquele contrato para ele, não vai precisar dividir com os outros. Então, me parece curioso, mas essa tendência de alinhamento e convergência de interesses entre concessionária e poder concedente no âmbito dessa reforma, de buscar enquadrar tudo quanto possível dentro do regime de compras governamentais. Exatamente. Se valer a pena para o poder concedente ficar com 100% da arrecadação, ainda que com uma alíquota reduzida, ele vai jogar no time da concessionária, né? Nesse aspecto, de Exato, enquadrar como compra governamental. exato. Então, existe algum espaço para dúvida, mas concedente e concessionária estarão no mesmo time na busca dessa solução. Exatamente. Então, ok. O que acontece? Agora vamos passar então pelos diferentes tipos de receita em concessões, igual a gente fez no pré-reforma, só que no pós-reforma, já tendo em mente essa questão das compras governamentais. Imposto de renda e CSLL é só reforçando mesmo que não são o nosso assunto, porque não fazem parte dessa reforma tributária. IBS e CBS. Se tiver uma receita com contrapartida em ativo financeiro. Aqui eu estou partindo da premissa de que a gente não vai ter muito espaço para dúvida de que isso é compra governamental. A não ser que eu esteja falando de uma empresa pública, mas estão falando dos poderes concedentes que não são empresa pública, aqueles que aptos a fazerem compras governamentais. Então, eu vou ter um ativo financeiro que vai sim gozar de uma incidência por caixa e que vai ter uma alíquota reduzida em alguma medida ao construir o seu CAPEX.
Mas aqui já vem outro aspecto muito interessante também. A alíquota, existe talvez aqui uma superposição de alíquotas reduzidas a ser discutida. Por um lado, compras governamentais têm em si uma alíquota reduzida. Se essa compra governamental for um serviço de construção tem também uma alíquota reduzida, que é de 50%. E essa já está prevista. Essa é de 50%. Ela pode ser maior ou menor do que da compra governamental, não sabemos ainda. Talvez até seja o melhor momento de se discutir o conceito, porque depois que a gente sabe qual é a alíquota melhor, a gente começa a ter conflitos de interesses, cada um já sabe o que precisa defender. Nesse momento que a gente não sabe, talvez a gente possa ter uma discussão mais isenta. Quer complementar, Paulo? Não, sim, só pegando o gancho do que você acabou de falar, Pedro, chegou uma pergunta aqui do pessoal de saneamento, perguntando como é que fica o enquadramento das obras de saneamento na uma reforma, né? Tentando fazer aqui uma leitura né, de qual que é o objeto da pergunta, eu acho que está se referindo ao fato de que hoje ah, as obras de saneamento, né, as obras que precedem o serviço de saneamento, são considerados pela jurisprudência como serviço de saneamento, né? O que, do ponto de vista de ISS, interessa as concessionárias, porque serviço de saneamento não tem tributação de ISS, porque o item foi vetado, então a obra acaba pegando meio que carona, né, nessa desoneração. No novo regime, essa classificação, paradoxalmente, talvez não interesse tanto, porque o saneamento será tributado, né, o serviço de saneamento não foi desonerado, então, se a obra que precede o saneamento deixa de ser construção civil e passa a saneamento, perde a chance, digamos assim, possivelmente, de fruir a redução de alíquota prevista para a construção civil, né? Se é que no segmento imobiliário, se é que o regime específico para a construção civil vai se aplicar a toda e qualquer construção civil, né? Isso também é uma outra dúvida, né? Saber se construção civil, essa que foi dragada para dentro do regime específico imobiliário que tem redução de alíquota, se é qualquer construção civil ou só construção civil residencial ou comercial, também construção de pontes e redes de esgoto e tudo mais. Tem esse aspecto específico para as obras de saneamento sobre, né, qual é o enquadramento, se vai seguir como serviço de saneamento propriamente ou se vai continuar, ou se vai passar a ser destacado e ser enxergado como obra de construção. Exato. Então, é por isso que a gente, quando vai falar de tributação da operação, a gente não consegue, vai ter aumento nas concessões? Olha, depende, saneamento talvez vai ter um aumento um pouco maior, porque vai perder aquele regime até então favorecido de ISS, IBS e CBS vão entrar do mesmo jeito, seja ele qual for. E tem, sim, essa particularidade, inclusive, de tratar as construções de saneamento ou não como o próprio serviço de saneamento. Então, a receita com contrapartida em ativo financeiro tem essa questão de se será, uma vez sendo compra governamental, qual que vai ser a redução de alíquota aplicável e vai ser tributado por caixa. Se for uma receita que tem contrapartida em ativo intangível, que é aquela que não é remunerada pelo poder concedente, mas gera direito de remuneração futura por tarifas pagas pelo usuário, aquela discussão do ISS, aquela que eu comentei, se é serviço de construção, se é fornecimento, eu entendo que ela vai tomar seus contornos agora de forma mais relevante, porque não vai ser só ISS, vai ser para IBS e CBS, então a gente está falando de uma carga potencialmente muito maior. E outra coisa, não vai ser diluído entre municípios. Agora, talvez seja uma discussão que precise ser enfrentada de forma centralizada. Então, a relevância dela tende a aumentar e os olhos tendem a se voltar mais para essa questão se ativo intangível vai ser tributado ou não. E no pós-reforma, essa discussão vai ganhar novos contornos ainda. Por quê? Será que essa construção é compra governamental, essa que gera ativo intangível? Posso dizer que é um serviço contratado pelo poder público, etc.? Porque, se sim, o regime é caixa. E se o regime é caixa, vai ter um pagamento de 0 centavos pelo poder concedente para a concessionária. Então, ela não vai receber. Então, não vai chegar a se perfectibilizar o fato gerador caixa. A não ser que, obviamente, o poder público sustente que
Olha, caixa é uma questão de momento de incidência. Regime caixa não quer dizer forma de pagamento. Então, se compreender que o serviço de construção é, entre aspas, remunerado pela concessionária via geração deste ativo intangível, então tem fornecimento, ele é oneroso, ele pode vir a ser exigido o IBS e CBS sobre isso. Me parece bem defensável que não, mas também acho que a gente aqui pode buscar dar as respostas na medida do possível, mas não pode chegar ao ponto da irresponsabilidade de já afirmar que será um ou outro tratamento, até porque ainda tem muita coisa pendente de regulamentação. E no aporte acontece algo semelhante. Também a gente traz a discussão que até então poderia ser considerada específica para ISS, ou talvez para créditos de imposto de renda, mas a mesma dúvida sobre qual é a natureza do aporte específica para fins tributários pode ter uma relevância para a definição sobre a sua tributação. Então, não tem em IBS e CBS, não tem aquela previsão de diferimento que hoje existe para PIS e COFINS. A gente tem que tentar enquadrar o aporte nas regras gerais ou nas regras de compras governamentais. Mas tudo vai girar em torno de fato gerador mesmo, de IBS e CBS. Então, aporte é subvenção para uma construção, consequentemente, não é fato gerador, ou aporte é contraprestação por um serviço de construção, consequentemente, ele vai ser fato gerador de IBS e CBS. Mas, uma vez sendo, a tendência é que ele se enquadre como compra governamental mesmo, porque o aporte é pago pelo poder público. No lado das aquisições, então lembrando, no pré-reforma, a gente tem muitas regras de créditos de PIS e COFINS que são diferidos, postergados no tempo. IBS e CBS têm um regime de creditamento para bens de capital que é imediato e integral. Não tem aquela história de 1,48 avos, é direto na cabeça o crédito. E, por disposição expressa, esse regime de creditamento integral de bens de capital não se limita a ativo imobilizado. Ele também se aplica a ativo financeiro e ativo intangível contabilizado por concessionária de serviços públicos, o que simplifica e facilita muito a coisa. Ô, Pedrão, só um comentário bem rápido. Essa equiparação entre o financeiro intangível das concessionárias com o imobilizado das empresas em geral, ela aparece de maneira, né, coerente e consistente em várias passagens da Lei Complementar 214, para o bem e para o mal, né? Então, por exemplo, no artigo 40, que trata do prazo de ressarcimento de créditos na aquisição de imobilizado, que é um prazo menor de 60 dias, tem a previsão também, olha, isso aqui também, este prazo menor também se aplica para ativo financeiro intangível das concessionárias, né? Mas, por outro lado, por exemplo, no artigo 381, que trata do crédito presumido de CBS na abertura de estoque de bens materiais, tem uma previsão de que esse crédito presumido não se aplica ao imobilizado. E aí vem a mesma regra, olha, esta não aplicação também se estende ao intangível financeiro das concessionárias. Então, o legislador foi atento sempre que deu um tratamento qualquer para o imobilizado, arrastou esse mesmo tratamento para o intangível financeiro das concessionárias. É interessante. Agora, o que ele não fez, o legislador não fez, foi fazer uma equiparação geral e restrita, né? Então, ele fez ponto a ponto aquelas equiparações que ele achava pertinentes, o que pode levar a uma interpretação de que quando ela não foi feita, talvez essa equiparação não seja Exato. devida. Isso pode ser relevante para o reporto, por exemplo. O reporto foi instituído e não tem uma previsão específica para ele dessa equiparação. Então, talvez a aquisição de bens que sejam para ativo intangível não consiga se beneficiar do reporto, só para ativo mobilizado mesmo. Mas então, a regra é o crédito imediato integral na aquisição de bens de capital, e mesmo que estejamos diante de compras governamentais, que tem redução de alíquota, que tem regime de caixa, isso não muda o crédito, isso não gera uma obrigação de estorno de crédito. Então, o regime de compra governamental fica só com o lado bom dessa história. Ainda no lado de compras, a gente precisa mencionar a manutenção do REID, eu não vou nem dizer manutenção, porque se antes era PIS/COFINS, hoje é IBS e CBS, talvez a reinstituição do REID agora para fins dos novos tributos.
E, além de ser mais abrangente, porque não é só de PIS/COFINS, ele inclui não só a CBS, que vem a substituir o PIS/COFINS, mas também a IBS, não há ali uma limitação expressa de setores que podem ser habilitados ao REIT. Ele é previsto para projetos de infraestrutura. E a gente tem também a previsão do reporto, mas é uma previsão limitada até 2028 e tem essa questão que a gente comentou agora de não limitação, de não equiparação expressa do ativo mobilizado ao financeiro e ao intangível. E aí a gente chega na outorga. Se até hoje a gente tem uma boa discussão, que o Paulo até trouxe alguns detalhes, sobre o creditamento, principalmente de PIS, sobre a outorga, com o pós-reforma tributária, aí realmente a gente vai ter aquela situação em que o poder concedente não pagou IBS, nem CBS e nem nenhum tributo que seja primo, irmão, para a gente poder alegar. Então, realmente, a regra fria da apropriação de créditos financeiros, que pressupõe o destaque de IBS e CBS na etapa anterior, ela absolutamente não vai se concretizar no pagamento de outorgas. Então, aí realmente aqui não cabe falar em crédito de IBS e CBS sobre a outorga, no caso das concessões. Então, é muita informação, a gente falou do pré e do pós. Para ajudar a absorver esse volume de informações, a gente traz aí um quadrinho, um resumo. Paulo e eu sempre gostamos de quadrinho, né, Paulo? Então, segue esse aqui para a gente buscar organizar o que ficou, então, em termos de tributação das receitas de construção no pré e no pós-reforma. Em relação ao ativo intangível, a gente tem, então, o ISS, que já tinha sua controvérsia, e um PIS/COFINS, que tem uma não tributação. Essa controvérsia do ISS, ela, de alguma forma, ainda vai prevalecer e talvez ganhar força quando a gente estiver falando de IBS e CBS. Ganhar força porque ela vai aumentar de tamanho, vai ficar centralizada e vai ter um elemento novo nessa discussão, que é a questão de ser compras governamentais, consequentemente, regime de caixa, e aí ativo intangível, não é caixa, então tem esse argumento adicional em benefício dos contribuintes para não pagar IBS e CBS no caso de receitas de construção que tenham como contrapartida ativo intangível. No caso do ativo financeiro, será tributado por IBS e CBS. Se for compra governamental, então, por regime de caixa e com alíquota reduzida. E no caso do aporte, hoje em dia tem essa previsão de diferimento de PIS e COFINS, não há uma previsão parecida para IBS e CBS, mas tem a questão se paga ou não ISS sobre o aporte, que também é uma questão que vai ganhar contornos mais relevantes, porque vai passar a ser uma discussão de IBS e CBS, se o aporte é fornecimento de serviços de construção para fins de IBS e CBS. E ainda vai ter a questão, uma vez sendo fornecimento de serviço de construção, se vai ser compra governamental, se vai ter a alíquota reduzida, se vai ser a redução das compras governamentais, ou se vai ser a redução do serviço de construção de imóveis, enfim, tem todos esses enquadramentos a serem feitos. E na ponta dos créditos, felizmente aqui a gente tem alguma simplificação, como a gente pode ver aí nessa coluna do meio, pré-reforma, tem muita regra hoje em dia, mas para buscar sistematizar essas regras. Tudo que é ICMS e ISS é não, ou seja, não tem hoje crédito de ISS ou de ICMS, seja qual for o tipo de ativo que a gente está contabilizando, assumindo aqui, claro, que a concessionária não seja contribuinte do ICMS. Então, as complexidades maiores hoje ficam por conta dos créditos de PIS e COFINS. Dependendo do tipo de ativo, a gente tem diferentes regras de diferimento. Então, ativo intangível, o diferimento do crédito hoje é para a amortização do intangível. O ativo financeiro, o diferimento do crédito hoje é para o momento do recebimento. O ativo imobilizado, o diferimento do crédito é para o momento da apropriação. Todos eles, se tiver no setor enquadrado, podem ser beneficiados, essas aquisições podem ser beneficiadas pela suspensão do REIT.
E no pós-reforma, a gente consegue ter uma única resposta para todos esses aspectos. É tudo bem de capital que gera crédito imediato e com, uma vez habilitado ao REID, podendo usufruir da suspensão na aquisição desses bens de capital. E a má notícia, né, a questão de que fechado as portas para acreditamento sobre outorga a partir do momento que a gente estiver falando de IBS e de CBS. E a gente já falou do tributação pré-reforma e do pós-reforma. É importante, e aí eu diria que é especialmente importante para concessionárias, tratar da transição. A transição vai gerar efeito para a concessionária. Por quê? A gente já tem essa resposta pelo que foi dito anteriormente, né? Muitos débitos de PIS e COFINS são diferidos para momentos futuros. Muitos créditos de PIS e COFINS também são diferidos. A transição vai ter que lidar não só com a transição normal, ou seja, a extinção de PIS, COFINS e criação de BS-CBS, como o tratamento a posteriori desses créditos e débitos diferidos de PIS e COFINS. Então, a gente está falando em transição. Vai ter extinção de PIS e COFINS em 2026 e a CBS vai conviver com o PIS e COFINS durante 26, mas apesar de não gerar efetivo desembolso financeiro para os contribuintes, vai ser só uma fase de teste, mas vai passar a ser o tributo devido a partir de 2027. Então, o que vai acontecer com débitos de PIS e COFINS? De fatos geradores ocorridos enquanto as contribuições ainda sobreviverem. Em regra, vai ser exigido PIS e COFINS mesmo, e não CBS, em 2026, mesmo que CBS já exista em 2026. No caso de PIS e COFINS, devido pelo regime de caixa, ou seja, o fato gerador aconteceu em 26, mas o recebimento vai ser posterior a 2026, o fato gerador vai ser reconhecido por competência, mas o PIS e COFINS vai ser tributado por caixa. Então, mesmo depois de PIS e COFINS extintos, ainda haverá algum pagamento residual de PIS e COFINS para aquele PIS e COFINS que é devido pelo regime de caixa. Por que isso é relevante para as concessionárias? Porque elas têm receitas tributadas por caixa, que é a questão dos ativos financeiros. Receita com contrapartida em ativo financeiro tem a tributação diferida para o momento de recebimento. Então, é exatamente a regra de tributação por caixa, mesmo depois da extinção de PIS e COFINS. Aí vem um ponto de dúvida, que é uma lacuna da legislação. Aporte também tem um diferimento. Só que o diferimento do aporte não é um diferimento por caixa, não é um diferimento até o recebimento. A regra dele é outra. É um diferimento que vai ser tributado durante o período remanescente do contrato de concessão, ao longo dos 20, 25 anos, seja qual for o período posterior ao recebimento do aporte. A solução me parece ser aplicar por analogia a mesma regra e tributar também esse valor diferido do aporte com a mesma regra do caixa. Mas a regra é prevista para caixa, não é prevista para diferimentos outros de PIS e COFINS. Ela só se lembrou, a Lei Complementar 214, na transição, só se lembrou do diferimento de PIS e COFINS por caixa. Ela não tratou de outros diferimentos de PIS e COFINS. E no caso dos créditos de PIS e COFINS, inicialmente a Constituição tinha até trazido alguma angústia para os contribuintes, porque ela falava da tomada de créditos não apropriados ou não utilizados até extensão. Então, ficou uma lacuna para aqueles créditos extemporâneos, que já poderiam ser apropriados, mas não o foram. Infelizmente, a Lei Complementar 214 deixou isso mais tranquilo para os contribuintes. Mas aqui, independentemente, então, vamos assumir, né, uma concessionária diligente, aquela que tomou todos os créditos que eram permitidos até o momento. Ainda assim, ela tem algumas questões. Tem duas questões. Os créditos não utilizados, ou seja, aqueles créditos acumulados, eles foram apropriados, mas não deu tempo de utilizar até a extinção de PIS e COFINS. Então, eles podem ser utilizados para compensar com CBS, com outros tributos federais, ou para ressarcimento em dinheiro. E talvez aqui o grande ponto de atenção para as concessionárias, aqueles créditos não apropriados. Mas aí eu estou falando de créditos regularmente,
que devem ser regularmente apropriados no futuro. Eles não foram apropriados ainda, porque ainda não era o momento de apropriar mesmo. Então, eu estou falando daquelas regras específicas. Crédito relativo ao ativo intangível só vai ser apropriado proporcionalmente à amortização do ativo intangível. Crédito do ativo financeiro só vai ser apropriado no momento do recebimento. Isso é relevante porque CAPEX é o caso clássico de ativo intangível, de ativo financeiro. Tem também, no caso dos contribuintes que litigarem pelo direito ao crédito de PIS sobre outorga, se for considerado um ativo intangível, também vai ser, e aí a gente está falando de valores muito relevantes, que podem ficar, cuja apropriação pode ser demorada e lenta, até mesmo porque, se isso estiver sendo discutido judicialmente, só com o trânsito julgado da ação é que o contribuinte vai poder usar. Então, ele vai ficar provavelmente para depois da transição mesmo. Então, tem regras específicas sobre o direito à apropriação desses créditos, mas ela está garantida. Felizmente, crédito não apropriado inclui aqueles créditos que não foram apropriados até a transição, porque não era ainda hora de apropriar. Mas tudo bem, pode ser apropriado. Isso é bem relevante para as concessionárias. Dito isso tudo, então, muito, como eu comentei no começo, acho que é muita informação, acho que é uma abertura de possibilidades aqui bem ampla que a gente tem sobre como tratar a tributação das concessões, a transição, que está batendo a porta aí, ela já é complicada, digamos, para todo mundo, complicada para os contribuintes típicos. Para as concessionárias, ela pode ser um pouco mais complexa ainda por conta de todos esses diferimentos de fatos geradores, débitos e créditos, cujo reconhecimento só ocorre em um momento futuro, depois da transição mesmo. Isso torna a transição mais complexa. E, como costumeiramente, as concessionárias já farão reequilíbrios econômicos financeiros. Só que eu acredito que este reequilíbrio econômico financeiro, que precisará incorporar os aspectos da reforma tributária, não será só mais um. Ele será especial, ele vai ser, vai ter uma novidade aí. Vai ser necessário lidar com todas essas questões que a gente tratou para chegar a um número de reequilíbrio econômico. Assim, a gente não falou sobre isso aqui, mas a Lei Complementar 214 traz métodos de reequilíbrio os mais diversos, via aporte, contraprestação, alongamento de contrato, ajuste de tarifa, vários jeitos de fazer reequilíbrio. Mas, além disso, ele vai ter que chegar em um número, vai ter que chegar numa viabilidade econômica. Certamente, essa viabilidade econômica vai ter que levar em consideração todos esses efeitos que a gente comentou aqui. E lembrando que, para fazer este equilíbrio, não vai bastar contribuinte e poder concedente chegarem a um acordo sobre até onde aquela relação é de compra governamental ou não. O próprio poder concedente vai ter que ter chegado a esse acordo junto aos demais entes federados, sob pena de criarem um Frankenstein. Alguma situação em que uma relação seja tratada como compra governamental e a outra não. Acho que, como a gente até já estourou um pouquinho o tempo aí, era isso que a gente tinha para trazer. Então, agradeço, Paulo, pela companhia durante essa apresentação e pelos comentários. Agradeço todo mundo que assistiu. Espero que a gente tenha conseguido realmente trazer um novo olhar, ou pelo menos condensar várias questões relevantes de uma forma organizada para a gente conseguir problematizar junto o que vamos fazer com tudo isso daqui para frente. Legal, Pedrão, excelente. Assim, a nossa audiência ficou absolutamente estável, permanente do primeiro ao último minuto, que é sinal de que o conteúdo foi super pertinente. Parabéns. Nós já abusamos aí do tempo e da paciência de todos, né? Já estamos bastante estourados no tempo. Eu sei como que é a rotina aí para todo mundo. Então, eu queria agradecer demais né, a presença e o interesse de todos. Reitero que o PowerPoint, o link vai ser encaminhado aí
nas próximas horas, nos próximos dias para todos, e todas as perguntas que chegaram e que a gente não conseguiu responder aqui vão ser, né, respondidas individualizadamente. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo café. Abraço. Obrigado.